E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos dar continuidade aos exercícios sobre preposição. Então vamos lá? Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaques na frase. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. A pequena casa de madeira foi destruída a machado. Então, nós vamos ter modo, companhia, modo, modo, causa, modo, finalidade e instrumento. Modo, modo, causa, causa, modo, causa, finalidade, instrumento, companhia, causa, semelhança e modo. Pausa aí, tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então, como é que ficou? Modo, causa, finalidade e instrumento. Então, olha lá. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. Qual foi o modo que ele cuidou da família dele? Com dedicação. Com é preposição? É preposição essencial? Se eu tirar a preposição da minha frase, ela perde a coerência? Ela perde a coesão? Perde. Ele sempre cuidou da família, muita dedicação. A gente consegue entender? Consegue, fica forçado. Mas o elemento conectivo faz falta. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Então ela é causa. Vejam, com preposição aqui está fazendo o papel de modo. Aqui é a causa. Por que ela voltou para a cidade natal? Por causa da doença do pai dela. Então, com a doença do pai, ela voltou à cidade natal. Vamos ler a frase sem a preposição? A doença do pai, ela voltou à cidade natal. Perde coesão de novo. A minha frase perde sentido, eu não consigo fazer a análise dela. Depois nós temos uma finalidade, porque algo foi feito. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. Então a finalidade deles serem preparados era para liderar. Vamos ler aqui essa parte sem o para. Os príncipes eram preparados à liderança. De novo, perde o sentido. E por último, nós vamos ter o instrumento. Então, a pequena casa de madeira foi destruída a machado. Foi destruída a machadada, certo? Então, foi o instrumento que foi utilizado. Vamos ler sem a preposição? A pequena casa de madeira foi destruída a machado. Perde sentido. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é: a carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. A escada de degraus gastos subia ingremente. No patamar da sobreloja, uma janela com um grande gradeuzinho de arame. Uma janela com gradeadozinho de arame parda com pó acumulado. Coava a luz suja do saguão. Então, olha lá. O segmento em que a proposição destacada estabelece relação vai ser a letra D. Uma janela com gradeuzinho de arame, parda do pó acumulado. Relação da causa. Então, parda do pó acumulado. É a causa do porquê que ele estava pardo. Assinale a alternativa que indique a definição correta de preposição. Preposição é a palavra invariável que liga duas palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Preposição é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Preposição é a palavra ou conjunto de palavras que exprimem sentimentos, emoções e reações psicológicas. Preposição é a palavra cuja função principal é indicar o posicionamento, o lugar de um ser relativamente à posição ocupada por uma das três pessoas gramaticais.
Preposição é a palavra que exprime uma quantidade definida exata de seres, pessoas, coisas, etc., ou a posição em que um ser ocupa em uma determinada sequência. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Vamos lá então, gente. A letra A, né? As outras não tinham sentido nenhum. Preposição é a palavra invariável, ela não tem flexão de gênero, de número e de grau, que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinada relação de sentido e de dependência. É o que a gente vem vendo desde o começo. As demais aqui, né? Um bando de... Né, tá tudo... Tem uma mistura de várias coisas aqui. A preposição que há na frase muitos morreram de fome expressa a relação de causa, modo, intensidade, instrumento ou meio. Vai lá, pessoal, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Então, a resposta certa é a causa. Então, muitos morreram de fome. Professor, não pode ser o meio que eles morreram? Não, seriam, né? Muitos morreram, pois não foi entregue a comida, né? Teríamos que colocar na estrutura da frase para mudar o meio, né? Agora, a causa da morte deles foi a fome. Então, é uma causa. 2. Né? Assinale a alternativa em que a preposição destacada estabeleça o mesmo tipo de relação na frase matriz, que é a que nós temos aqui. Criaram-se a pão e água. Então, temos que ver a mesma causa. Ó, desejo todo o bem a você. A julgar por esses dados, tudo está perdido. Feriram-me a pauladas. Andou a colher alguns frutos do mar. Ao entardecer, estarei aí. Pause e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então, a resposta certa é a letra C. Feriram-me a pauladas, criaram-se a pão e água. Tem relação de instrumento, né? Como que, né? Aqui eles foram, né? No caso aqui foram as pauladas que feriram ele, e o pão e água foi o que criaram eles. O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente preposição e artigo, preposição e preposição, artigo e artigo, artigo e preposição, artigo e pronome indefinido. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então vamos lá, pessoal. Vai ser uma preposição e um artigo. Ó, o policial recebeu o ladrão a bala. Leia sem. O policial recebeu o ladrão bala. Parece que o nome do ladrão é bala. Então, aqui perde o sentido. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça. Recebeu bala na cabeça? Veja que aqui não perde tanto sentido se eu retirar o artigo. E bala, né? Na realidade, o nome, né, seria um projétil, né? Bala é o doce, mas, né, aqui é o projétil, né? Esse projétil, a palavra bala é um substantivo e o artigo sempre é acompanhado o substantivo é sempre acompanhado de um artigo. Então aqui nós temos um sintagma nominal, que é quando nós temos o conjunto artigo mais substantivo. Então, ó, substantivo feminino, artigo feminino. Substantivo no singular, artigo no singular. Beleza? Então, preposição é preposição? Não, aqui não dá, né? Artigo e artigo? Não, também não. Artigo e preposição e o pronome indefinido? Também não. Fica bem fácil aqui, é só pela semântica que a gente já consegue ver. Vamos para o próximo? Assinale a alternativa em que ocorre combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Quais são os pronomes demonstrativos? Aquele que nós usamos para demonstrar algo. Por exemplo, este passador de slides é meu. Ó, este, próximo de quem fala. Esse, próximo de com quem se fala. Aquele, quando está longe dos dois. Tranquilão? Então vamos lá. Estou na mesma situação. Neste momento, encerramos nossas transmissões. Daqui não saio.
ando só pela vida, acordei num lugar estranho. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá? Então, neste momento, né, encerramos nossas transmissões. A palavra neste é a combinação da preposição em mais o pronome este. Então, quando eu combino eles, lembra que na combinação ela perde elementos sonoros, ele fica neste. Tranquilão? Assinale a alternativa em que a norma culta não aceita a contração da preposição. Aos prantos, despedi-me dela. Está na hora da criança dormir. Falava das colegas em público. Retirei os livros das prateleiras para limpá-los. O local da chacina estava interditado. Então, ó, que a norma culta não aceita a contração. Fechou? Vamos lá. Pausa aí e tenta fazer. Então vamos lá. Ó. Conforme prevê a norma culta, não se deve fazer contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. No caso da alternativa B, a criança é o sujeito do verbo dormir. Ó, está na hora da criança dormir. Então, ó, quando está na hora de a criança dormir, seria a construção inteira da frase. Aqui é um detalhe, veja, na norma culta. No dia a dia que a gente conversa, a gente pode fazer, mas aqui não é aceito. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.